Algumas celebridades chegaram a extremos inimagináveis em sua busca pela perfeição, desde rostos desfigurados até tratamentos que terminaram em pesadelos. Quantas cirurgias você acha que um corpo pode suportar antes de se perder no abismo da vaidade? Prepare-se para conhecer os casos mais impressionantes e trágicos de quem arriscou tudo para não envelhecer nem um dia. Você vai se surpreender com a forma como ícones do cinema, da música e da moda ficaram presos em um ciclo sem fim de transformações. Quais sobreviveram à pressão e quais pagaram um preço irreparável? Como um ícone lendário se perdeu em uma obsessão irreversível? Não dá para evitar se perguntar como alguém com uma carreira gloriosa e um talento inigualável pode se tornar a sombra de si mesmo por decisões que marcaram um antes e um depois. Michael Jackson, o inesquecível rei do pop, não apenas redefiniu a música, mas também o conceito de transformação pessoal. O que o levou a se submeter a mais de 100 intervenções cirúrgicas que apagaram completamente os traços que o definiam. No início dos anos 80, Jackson era admirado no mundo todo. Sua habilidade para a música e a dança parecia sobre-humana e seus discos batiam recorde atrás de recorde. No entanto, por trás das luzes e dos aplausos havia uma pressão constante que o empurrava ao limite. A indústria do entretenimento era implacável com as aparências. Os estigmas raciais e os padrões impossíveis de beleza tornaram-se um monstro silencioso que o perseguia sem descanso. A primeira intervenção foi uma rinoplastia, supostamente necessária após um acidente durante a gravação de um comercial. Os resultados pareciam inocentes no começo, mas logo ficou claro que o perfeccionismo de Jackson não tinha limites. As cirurgias começaram a se multiplicar. Uma nova operação no nariz aqui, um implante de queixo ali, seguido de tratamentos para clarear o tom da pele. Os tabloides não paravam de comentar cada mudança. Alguns afirmavam que ele estava negando suas raízes afro-americanas. Outros diziam que ele havia se tornado viciado em intervenções cirúrgicas. No final de sua vida, Michael Jackson era quase irreconhecível. Seu legado artístico permanecia intacto, mas sua imagem havia se tornado uma metáfora dos perigos da insatisfação crônica. Sua história nos deixa uma pergunta inquietante: em que preço estamos dispostos a pagar para nos encaixar em um mundo que nos exige constantemente ser perfeitos? Uma busca pela beleza que terminou em horror. A trágica história de Amy Ok, uma mulher sul-coreana que sonhava em ser admirada, é um alerta arrepiante sobre os extremos da cirurgia estética. O que a levou de ser uma estrela promissora a se tornar um dos maiores alertas sobre os perigos da vaidade. Durante sua juventude, Amy Ok brilhava com uma beleza natural que encantava muitos. No entanto, no competitivo mundo do entretenimento, sempre parecia haver algo a ser melhorado. Após sua primeira cirurgia em uma clínica ilegal, ela ficou presa em um ciclo de modificações constantes. Os resultados iniciais eram sutis, mas sua insatisfação aumentava a cada novo retoque. Quando os cirurgiões pararam de aceitar seus pedidos, Amy Ok tomou decisões desesperadas. Ela começou a se injetar óleo de cozinha e silicone comprado no mercado negro. Seu rosto inchou até se tornar irreconhecível, a ponto de os vizinhos a evitarem. As consequências foram devastadoras, perda de audição, alucinações e isolamento social. Após uma aparição na televisão que chocou milhões de pessoas, Amy Ok recebeu ajuda médica para remover os materiais tóxicos. 16 cirurgias corretivas conseguiram estabilizar sua condição, mas as cicatrizes emocionais nunca desapareceram. Seu caso se tornou um alerta mundial sobre os riscos da autoimagem distorcida e das cirurgias clandestinas. A pergunta que surge é inevitável: em que preço estamos dispostos a pagar para alcançar um ideal de beleza que nunca parece suficiente? Por que uma rapper decidiu expor seus erros mais íntimos? A sinceridade brutal de Cardi B sobre seus procedimentos estéticos deixou muita gente atonita. Em um mundo onde as celebridades costumam esconder seus procedimentos, ela decidiu fazer exatamente o oposto. Que lições ela aprendeu em sua jornada pela cirurgia estética? Desde jovem, Cardi B sentia que seu corpo não correspondia às expectativas sociais.
Trabalhando como stripper, ela enfrentava diariamente comentários sobre sua aparência. Esse ambiente tóxico a levou a se submeter a um aumento de glúteos em uma clínica clandestina. O resultado foram complicações dolorosas que a fizeram repensar suas decisões. Anos depois, a rapper injetou biopolímeros acreditando que assim conseguiria o corpo perfeito. No entanto, os efeitos colaterais logo se tornaram evidentes. Durante uma transmissão ao vivo, ela revelou que havia decidido remover esses materiais para preservar sua saúde. Em suas próprias palavras, ela aprendeu que a verdadeira beleza é muito mais do que um corpo curvilíneo. Apesar das críticas, Cardi B se tornou uma porta-voz do amor próprio e do cuidado com o corpo. Sua história inspirou muitas pessoas a pensarem 2 vezes antes de optar por soluções perigosas. Será possível encontrar confiança sem modificar quem somos? Talvez a coragem de Cardi B nos dê uma pista. Quando o poder da moda não conseguiu evitar o desastre. No mundo dos luxos e das passarelas, Donatella Versace era uma lenda viva. No entanto, as mudanças drásticas em sua aparência geraram controvérsia durante décadas. Como é que uma das mulheres mais influentes da moda acabou prisioneira dos próprios padrões de beleza? Após assumir o controle da marca Versace, Donatella se tornou o rosto visível do glamour. Mas o medo de envelhecer a levou a uma série de procedimentos estéticos excessivos. Botox, preenchimentos faciais e tratamentos a laser alteraram seus traços até torná-la quase irreconhecível. As críticas não demoraram a aparecer. Os tabloides zombavam de sua pele artificialmente brilhante e de seus lábios desproporcionais. No entanto, Donatella sempre defendeu seu direito de definir sua própria aparência. Para ela, a cirurgia é uma extensão de sua criatividade. A pergunta que persiste é inquietante quando se cruza a tênue linha entre a autoexpressão e a obsessão pela perfeição. Um guerreiro do cinema desfigurado pelo próprio destino. Os padrões de beleza não afetam apenas quem busca a juventude eterna, mas também aqueles que tentam recuperar o que um dia já tiveram. Mickey Rourke, conhecido por seus papéis intensos no cinema e seu charme físico inigualável, é um exemplo claro de como o destino pode tomar um rumo sombrio e inesperado. Durante os anos 80, Rourke foi considerado um dos homens mais atraentes de Hollywood, mas sua verdadeira paixão, o boxe, o levou a sofrer lesões terríveis. Seu nariz quebrou várias vezes, suas maçãs do rosto ficaram fraturadas e seu rosto começou a mostrar as marcas de cada luta. Determinado a reparar os danos, ele procurou cirurgiões plásticos na esperança de recuperar sua antiga aparência. No entanto, os resultados foram devastadores. Apesar de tudo, Rourke conseguiu dar a volta por cima. Seu papel em O Lutador lhe devolveu parte do respeito perdido, mas os danos físicos e emocionais permaneceram. Sua história é um lembrete de que o corpo humano é frágil, mesmo para aqueles que parecem indestrutíveis. O que esse guerreiro do espetáculo nos ensina? Que as cicatrizes não são apenas físicas, mas também um reflexo das batalhas internas que travamos. Um ícone pop que se tornou um alerta vivo. Será que uma obsessão pela perfeição pode destruir tudo o que alguém conquistou? A história de Pat Barnes, líder da banda Dead or Alive, parece gritar que sim. Com o sucesso e o Spin Me Round, Barnes se tornou uma estrela mundial, mas seu vício em cirurgias mudou seu destino para sempre. Desde cedo, Barnes sentia que sua aparência não correspondia ao que esperava de si mesmo. O sucesso na música o colocou sob o olhar constante da imprensa e ele decidiu modificar seu rosto. Sua primeira cirurgia no nariz foi apenas o início de um longo caminho de intervenções. Colocou implantes nas bochechas, injetou preenchimentos nos lábios e passou por inúmeros procedimentos para melhorar sua imagem. No entanto, nem tudo saiu como esperado. Alguns dos procedimentos deram errado e Barnes enfrentou complicações que o obrigaram a passar por cirurgias adicionais. Os resultados foram catastróficos. Seu rosto perdeu completamente seus traços originais.
O músico chegou a afirmar que provavelmente havia se submetido a mais de 300 cirurgias em sua vida. Apesar dos constantes problemas de saúde, Barnes nunca abandonou sua busca pela perfeição, uma busca que terminou de forma trágica. Sua obsessão se tornou seu legado, um exemplo de como os padrões de beleza podem consumir até mesmo as pessoas mais bem-sucedidas. Como um homem comum se transformou em um caso extremo. A transformação do cabeleireiro croata Niven Kaganovic deixou muitos perplexos. Sua obsessão com a estética o levou a se submeter a dezenas de cirurgias, alterando completamente sua aparência. Mas o mais impactante de sua história foi uma consequência inesperada que desencadeou uma série de complicações médicas. Desde jovem, Kaganovic sonhava em ter um rosto perfeito, um nariz refinado, lábios volumosos e um maxilar bem definido. Com esse objetivo em mente, ele começou sua jornada pelas salas de cirurgia. Ao longo dos anos, passou por vários procedimentos, incluindo lifting facial, implantes de maçã do rosto e aplicações de botox. No entanto, em uma de suas cirurgias mais recentes, algo deu terrivelmente errado. Após uma cirurgia no Irã, Kaganovic desenvolveu uma condição estranha que o deixou em constante dor. Nenhum médico conseguiu determinar com precisão o que havia causado esse efeito, embora ele mesmo acredite que o uso de certos suplementos possa ter sido um fator. Apesar das adversidades, Kaganovic decidiu transformar sua experiência em uma lição para os outros. Hoje em dia, ele orienta pessoas interessadas em procedimentos estéticos, alertando-as sobre os riscos ocultos que essas decisões podem trazer. Até onde você estaria disposto a ir para alcançar uma imagem ideal? A resposta de Kaganovic parece ser clara e não vale a pena perder o mais importante, a sua saúde. A triste história de uma mulher que perdeu seu brilho. Linda Evangelista, uma das supermodelos mais emblemáticas do mundo, viveu uma experiência devastadora com um procedimento estético que arruinou sua carreira. Mas como alguém tão respeitada no mundo da moda acabou presa no isolamento e na dor? Em meados dos anos 2000, Evangelista decidiu experimentar um tratamento chamado Cool-Sculpting, uma técnica não invasiva para a redução de gordura. Atraída pelas promessas de uma melhora sem cirurgias, ela se submeteu a várias sessões. No entanto, o resultado foi exatamente o oposto do que ela esperava. Seu corpo desenvolveu uma complicação rara conhecida como hiperplasia adiposa paradoxal, em que as células de gordura, em vez de diminuírem, se multiplicaram e aumentaram. A história de Evangelista é um lembrete poderoso de que até mesmo métodos aparentemente seguros podem ter consequências desastrosas. A coragem dela ao compartilhar sua experiência nos deixa com uma pergunta: quando devemos parar de perseguir ideais de beleza para preservar nossa paz interior? A obsessão que levou uma mulher a gastar milhões no próprio corpo. A busca por alterar o corpo pode tomar rumos extremos, especialmente no mundo do entretenimento. Jocelyn Wildenstein, apelidada de Mulher Felina, tornou-se um dos casos mais notórios de excessos cirúrgicos. Mas o que a levou a gastar mais de 4 milhões de dólares em procedimentos? Durante os anos 70, Jocelyn era uma mulher bonita, conhecida nos círculos da elite por sua postura elegante e sua vida de luxo. No entanto, a insegurança bateu à sua porta quando ela descobriu que seu marido, um empresário bilionário, a atraía com uma modelo mais jovem. Determinada a reconquistar o amor dele, Jocelyn decidiu modificar seu rosto para parecer mais exótico e único. Ela começou com pequenas intervenções, uma rinoplastia, um lifting de sobrancelhas, alguns preenchimentos nos lábios. Mas a insatisfação a impulsionou a continuar. Com cada cirurgia, seu rosto se transformava ainda mais, até que finalmente seus traços adquiriram uma aparência felina, resultado de liftings faciais e outros procedimentos extremos. Ironicamente, longe de alcançar seu objetivo, ela perdeu não só o marido, mas também a admiração do público. Hoje, Jocelyn é um exemplo icônico dos perigos da obsessão com a aparência. Sua história levanta uma pergunta perturbadora: até onde estamos dispostos a mudar a nós mesmos por amor ou aceitação?
O desastre que a beleza não conseguiu evitar. A trágica realidade da modelo britânica Kate Price demonstra que a obsessão pela perfeição pode se tornar um ciclo sem fim. Desde muito jovem, Kate, conhecida como Jordan, foi rotulada como um símbolo sexual. Mas a que custo ela manteve essa imagem por tanto tempo? Aos 20 anos, Kate decidiu se submeter ao seu primeiro aumento de seios, o que inicialmente parecia ser uma melhoria, mas a levou a uma espiral de mais de 12 cirurgias apenas nos seios. Mas ela não parou por aí. Com o tempo, também recorreu a múltiplos tratamentos de botox, lipoaspirações e lifting facial. Seu corpo começou a mostrar as cicatrizes do excesso. As infecções e complicações a levaram a ser hospitalizada várias vezes. Seus próprios filhos, alarmados com sua aparência, pediram que ela parasse de fazer mais procedimentos. Mas Kate se justificou dizendo que seu corpo era como um carro quando se danifica, precisa ser consertado. Apesar dos avisos médicos, Kate continua lutando com as consequências de suas decisões. Sua história é um lembrete de que a verdadeira beleza não pode ser reparada em uma sala de cirurgia. Quando uma estrela decide colocar um fim em sua transformação. A trajetória de Jessica Alves, anteriormente conhecida como Rodrigo Alves, é uma das mais extraordinárias no mundo da cirurgia estética. O que levou essa figura midiática a se transformar a tal ponto que mal resta traço de sua aparência original? Desde criança, Jessica se sentia presa em um corpo que não correspondia à sua identidade. Criada em uma família conservadora no Brasil, ela sofria constante assédio por sua aparência e por seus comportamentos considerados femininos. Sua fuga foi a cirurgia estética. Ao longo dos anos, ela passou por mais de 100 procedimentos, entre eles transplantes de cabelo, remodelação da mandíbula, implantes de maçãs do rosto e cirurgias nos seios. Sua imagem, inspirada em uma boneca, foi tanto elogiada quanto criticada pela mídia. Sua história nos lembra que a identidade vai além da aparência. Até onde você iria para ser fiel a quem você realmente é? O desaparecimento de uma supermodelo que encantou o mundo. Linda Evangelista não foi a única estrela que ficou presa nos riscos dos procedimentos estéticos. No caso de Priscilla Presley, esposa do lendário Elvis Presley, as modificações em seu rosto geraram especulação e alarme entre seus fãs. Conhecida por sua beleza icônica, Priscilla foi admirada durante décadas. No entanto, ao tentar preservar sua juventude, ela confiou em um suposto especialista em estética que acabou sendo uma fraude. As injeções de silicone em seu rosto lhe causariam uma desfiguração permanente. Os tabloides não demoraram a apontar as mudanças drásticas em sua aparência. Embora Priscilla tenha mantido silêncio sobre esses procedimentos, o dano físico é evidente. Sua história serve de alerta sobre os perigos de confiar em profissionais não qualificados. O que essa experiência nos ensina? Que a beleza mal compreendida pode ser uma armadilha perigosa se colocada nas mãos erradas. Um sonho de glamour que terminou em um inferno de esticamentos. No mundo das celebridades, o tempo não perdoa, e quem tenta detê-lo muitas vezes enfrenta consequências devastadoras. A atriz Joan Van Ark, conhecida por seu papel na famosa série de televisão Knotsland, tornou-se um exemplo de como os excessos cirúrgicos podem apagar a própria essência de uma pessoa. Durante a juventude, Joan era admirada por seu charme natural. Seu rosto irradiava frescor, algo que muitos tentavam imitar. No entanto, com o passar dos anos, o medo de perder esse atrativo começou a persegui-la. Os rumores sobre cirurgias começaram quando ela apareceu em público com a pele visivelmente esticada e traços que pareciam artificiais. Comparando suas fotos antigas e recentes, especialistas especulam que ela passou por múltiplos liftings faciais, preenchimentos nas maçãs do rosto e aplicações de botox. Sua história nos faz refletir sobre o preço emocional da fama. É possível manter a essência de si mesmo em uma indústria que nunca para de julgar? Quanto sofrimento é necessário para alcançar uma aparência perfeita? O caso de Heidi Montag é talvez um dos mais impactantes na história dos reality shows.
A estrela de Laguna Beach de Rios tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre e se submeter a 10 cirurgias plásticas em um único dia. Mas, o que a levou a arriscar seu corpo dessa maneira? Desde sua ascensão à fama, Heidi enfrentou uma pressão constante para melhorar sua imagem. A oportunidade de receber um pacote estético completo a tentou aceitar, acreditando que alcançaria um corpo perfeito. O procedimento foi atenuante. Durante 16 horas, ela passou por lifting de sobrancelhas, aumento de seios, lipoaspiração e muito mais. O resultado, porém, não foi o que ele esperava. A dor física a deixou enfraquecida por semanas. Em entrevistas, ele contou como a dose de analgésicos era tão forte que ele mal conseguia se mover. Além disso, ele começou a ter complicações de saúde de longo prazo. Embora na época ela achasse que estava tomando a decisão certa, o tempo lhe mostrou que a beleza não está em procedimentos extremos. Hoje, Heidi aconselha outras pessoas a fazerem pesquisas e refletirem profundamente antes de optarem pela cirurgia estética. Sua experiência serviu como um alerta sobre os limites que não devem ser ultrapassados em nome da perfeição. O vício que transformou uma mulher em uma lenda viva. Jocelyn Wildenstein não foi a única a cair em um ciclo de transformações extremas. Pichey Fox, uma influenciadora sueca, tornou-se uma referência mundial em modificações radicais. Sua obsessão em se parecer com seus personagens de animação favoritos a levou a se submeter a mais de 200 cirurgias. Pichey, que trabalhava como eletricista, sentia que seu corpo não combinava com seus sonhos estéticos. Decidida a mudar, ela começou com cirurgias menores. No entanto, sua busca por uma cintura minúscula a levou a um procedimento polêmico da remoção de 6 costelas. Além disso, ela se submeteu a cirurgias para mudar a cor dos olhos, implantes de glúteos e injeções nos lábios. Apesar dos riscos, Pichey não parou até alcançar o que ela considerava seu ideal. No entanto, os médicos finalmente a alertaram de que ela havia chegado a um ponto crítico. Alguns se recusaram a realizar mais operações nela, temendo por sua vida. Depois de anos de procedimentos constantes, Pichey anunciou que começaria um processo de reversão. Sua história levanta uma pergunta profunda: será que a perfeição é um espelho ilusório que nos destrói quando tentamos alcançá-la? Como uma lenda da comédia se tornou um mistério de cirurgias. Carrot Top, conhecido por sua personalidade explosiva e seu estilo peculiar de comédia, tem sido alvo de intensas especulações sobre sua aparência. Com o passar do tempo, seu rosto mudou drasticamente, o que gerou rumores de múltiplas cirurgias. Mas, o que há de verdade nessas afirmações? O comediante negou repetidas vezes ter se submetido a procedimentos cirúrgicos. Ele garante que seu físico é resultado de um regime rigoroso de exercícios e um estilo de vida saudável. No entanto, muitos apontam que suas sobrancelhas excessivamente arqueadas e a rigidez de sua pele indicam intervenções cosméticas. Carrot Top respondeu às críticas com seu característico senso de humor, brincando sobre como ele realmente pareceria se tivesse passado por tantas operações. Embora as opiniões estejam divididas, sua história é mais um exemplo de como o escrutínio público pode transformar uma simples mudança pessoal em um fenômeno midiático. O que isso nos ensina? Que no mundo do entretenimento, a percepção pode ser tão poderosa quanto a própria realidade. Uma cirurgia que se transformou em um horror inesperado. As aparências podem enganar, especialmente quando as mudanças físicas se tornam o centro das atenções. Após o mistério que envolve Carrot Top, outra figura pública conhecida, Rajee Narinesin, enfrentou um destino ainda mais sombrio. Seu desejo de se sentir bonita acabou se tornando um pesadelo que mudou sua vida para sempre. Rajee, uma mulher transgênero que sonhava em melhorar seus traços faciais, caiu nas mãos de um suposto cirurgião sem licença. Buscando uma opção mais barata, ela aceitou receber injeções de silicone misturado com cola e cimento industrial. O que aconteceu depois foi assustador. Sua pele começou a endurecer.
ela desenvolveu caroços e deformações que dificultavam até mesmo o movimento dos músculos faciais. Com o tempo, Rajee encontrou coragem para compartilhar sua história em um programa de televisão onde buscou ajuda médica. Embora os especialistas tenham conseguido aliviar parte dos danos, o trauma físico e emocional ficou marcado em sua vida. Hoje, ela é uma voz de alerta contra os perigos dos procedimentos clandestinos. Essa história nos lembra que, no mundo da estética, decisões precipitadas podem ter consequências irreversíveis. Uma vida cheia de glamour pode ser destruída pelo medo da mudança? A resposta parece ser sim quando analisamos o caso de Simon Cowell, o famoso produtor e criador de sucessos como X Factor e Got Talent. Conhecido por seu estilo implacável e personalidade direta, Cowell sempre foi uma figura midiática. Mas, nos últimos anos, seu rosto tem sido o centro de controvérsias. As especulações começaram quando Simon apareceu em público com uma expressão rígida e sobrancelhas mais arqueadas do que o normal. Os rumores sobre cirurgias faciais e preenchimentos cresceram rapidamente. Em resposta, Cowell admitiu ter se submetido a alguns procedimentos, embora também tenha revelado que foi longe demais. Seu filho pequeno, Eric, ficou surpreso ao não reconhecê-lo após essas mudanças. Refletindo sobre o impacto que isso teve em sua vida familiar, Simon decidiu adotar uma abordagem mais natural. Ele reduziu os tratamentos e optou por um estilo de vida baseado em exercícios e cuidados com a pele. Sua experiência serve como exemplo de que a verdadeira transformação começa de dentro para fora, não em uma sala de cirurgia. Até onde você está disposto a ir antes de aceitar quem você realmente é? Quando a beleza se tornou uma prisão. No caso da famosa estilista Donatella Versace, o medo de perder a juventude acabou redefinindo seu legado. No entanto, ela não é a única que enfrentou essa luta. Jack Stallone, mãe do lendário ator Sylvester Stallone, também é um exemplo extremo de como a passagem do tempo pode desencadear decisões perigosas. Durante sua juventude, Jack era uma mulher deslumbrante, mas a obsessão por se manter jovem a levou a se submeter a múltiplas cirurgias ao longo dos anos. O abuso de preenchimentos e lifting facial acabou desfigurando seus lábios e endurecendo seus traços. Ela chegou até a recusar o uso de botox por medo de que seu rosto ficasse completamente imóvel. Ao longo de sua vida, Jack nunca deixou de experimentar novos procedimentos, o que gerou fascínio e críticas em igual medida. Apesar das complicações, ela manteve sua determinação, tornando-se uma das figuras mais comentadas do mundo da estética. Sua história nos faz questionar: no medo de envelhecer pode nos levar a sacrificar nossa identidade? Quando a arte e a aparência colidem de forma perigosa. A busca por aprovação, sucesso e beleza pode ser uma arma de dois gumes no mundo do entretenimento. Lara Flynn Boyle, estrela de séries icônicas como Twin Peaks, é um exemplo claro desse conflito. Durante os anos 90, seu rosto era sinônimo de glamour e elegância. Mas, o que a levou a modificar seus traços de forma tão drástica? Os primeiros rumores de cirurgias surgiram quando ela começou a aparecer com uma aparência notoriamente diferente. Sua pele estava esticada e seus traços haviam perdido a harmonia natural. Especialistas em cirurgia especulam que Lara se submeteu a múltiplos procedimentos, incluindo preenchimentos nas bochechas e lábios. Com o tempo, sua imagem pública se deteriorou. A falta de papéis importantes no cinema e na televisão foi atribuída, em parte, à sua mudança de aparência. No entanto, Lara nunca confirmou nem desmentiu esses rumores, deixando a opinião pública em constante debate. Que preço estamos dispostos a pagar para manter um ideal de beleza que pode desaparecer a qualquer momento? Uma mulher que se tornou seu próprio reflexo distorcido. A história de Lara Flynn Boyle é um alerta sobre os riscos de perseguir um ideal inalcançável, mas o que aconteceu com Alicia Duval leva esse alerta a um nível ainda mais extremo. Com uma obsessão desenfreada por alcançar a beleza perfeita, Alicia, uma conhecida modelo britânica, decidiu transformar cada aspecto do seu corpo através de centenas de cirurgias.
Desde jovem, Alicia foi influenciada pelos estereótipos de beleza, sonhando com um corpo e um rosto que se parecessem com os de uma boneca. Seu primeiro procedimento estético foi um aumento de seios, mas isso foi apenas o começo de um longo percurso cirúrgico. Ao longo dos anos, ela se submeteu a 18 cirurgias nos seios, 11 cirurgias no nariz, um lifting de glúteos, afinamento da mandíbula e preenchimentos em várias partes do corpo. Cada uma dessas intervenções buscava criar uma versão idealizada de si mesma. No entanto, as consequências desse excesso logo se manifestariam. Seus implantes começaram a causar complicações graves, levando-a a ser hospitalizada várias vezes. Durante um período crítico, desenvolveu uma infecção perigosa na região dos seios, com febre constante e dor insuportável. Os médicos a alertaram de que seu corpo não suportaria mais intervenções sem riscos fatais. Apesar disso, Alicia continuou com alguns tratamentos, sentindo que a cirurgia era a única maneira de manter sua identidade. O relacionamento com seus filhos ficou tenso e sua filha mais nova chegou a pedir que ela parasse com os procedimentos ou sairia de casa. Esse relato trágico levanta uma pergunta devastadora: em que momento o desejo de embelezamento ultrapassa o limite e se transforma em uma prisão emocional? A vida de Alicia Duval nos mostra que, às vezes, as cicatrizes mais profundas não são as visíveis, mas aquelas que nascem da constante autoexigência.